Água, esgoto, lixo, coleta de águas pluviais, mas acima de tudo o problema do saneamento básico. Esse seminário sobre água, esgoto e lixo de 2010 foi o segundo que o presidente do IEP, Volmir Selig, apoiou, patrocinou pelo Instituto de Engenharia. Durante 3 dias nós discutimos essa questão de manhã, de tarde e à noite. Nós tivemos a oportunidade de saber muita coisa sobre a região metropolitana, sobre a água e a importância do meio ambiente, da questão do lixo, de tudo mais. Nós temos até no Lions Club agora um clube Lions Club Sustentabilidade para tratar disso, e o Lions Club e o Rotary Club Barigui também tem, vamos dizer assim, um foco nessa questão que é fundamental. Nós precisamos, principalmente nesse momento de crise econômica, ver como é que a cidade de Curitiba, a região metropolitana, o Brasil inteiro, vai aprimorar seus sistemas de saneamento básico. Em 2010, o que me surpreendeu numa palestra, um amigo, que era o secretário de Meio Ambiente de Curitiba, infelizmente não lembro o nome dele agora, ele disse que é um sistema provisório, vamos dizer assim, de tratamento de esgoto num bairro mais humilde de Curitiba, havia reduzido em 10% a mortalidade infantil. E a verdade pura e simples é de que a falta de saneamento básico deixa os moradores de uma região qualquer com inúmeras doenças, ou passíveis de tê-las por convívio, né, com água poluída, o chão contaminado por vermes e outras coisas, e agora as famosas endemias, né, com a dengue e outras aí com nomes, zika e sei lá o que, famoso mosquito transmissor dessa doença, se multiplicando violentamente, porque o Brasil optou por fazer estádios de futebol e esqueceu saneamento básico. Então nós ganhamos bonde, em alguns lugares aí pelo menos estão fazendo arenas, tudo, um PAC, né? Tem um PAC, eles gostavam de chamar na época, futebol aí, da FIFA, mas perdemos um tempo precioso no aprimoramento dos sistemas de saneamento básico e até de coleta lá na cidade de São Paulo, sob o risco de racionamento de água. É uma coisa inacreditável numa cidade com tantas universidades, onde será que ninguém lá na cidade ou em São Paulo, ou aqueles universitários, professores, doutores, mestres, não souberam se mobilizar para evitar que o estado de São Paulo ficasse daquele jeito? Então, isso tudo é intrigante e nos obriga a pensar muito. Felizmente agora existem as redes sociais e com elas, mais YouTube, blogs, etc., nós podemos denunciar até, vamos dizer assim, situações críticas em relação ao ambiente urbano, metropolitano
E o Brasil em geral, quando se fala em ecologia, meio ambiente e saúde, né? A gente, para falar de saúde é mais complicado, é um assunto mais para profissionais dessa área. Mas nós podemos falar em função de análise de efeitos, principalmente. Aqui em Curitiba, o problema de saneamento, de coleta de águas pluviais, etc., é crítico, né? A cidade cresceu demais, perdeu profissionais importantes, é uma política burra de economia porca, ou sabe lá o que mais. Nós chegamos a 2015 vendo a cidade em condições precárias, do ponto de vista de água, esgoto e até de coleta de lixo. Muito bonita, é boa se comparada à maioria das cidades brasileiras, mas poderia ser muito melhor. E o maior problema nosso, até no caso do lixo, é a educação. A cidade precisa de campanhas permanentes para orientar, explicar ao povo. E uma das sequelas da evolução econômica do Brasil, que é o catador de lixo. Trabalhando junto com o Lions Club em Colombo, Vila Zumbi, coisa assim, nós chegamos a saber e ver, como a gente pode ver aqui em Curitiba também, que muitos desses catadores de lixo levam o lixo para dentro dos seus barracos, empilham na frente dos seus casebres. E isso é inacreditável até, né? É uma condição subhumana de vida. O Brasil até hoje não fez um plano eficaz para evitar esse tipo de atividade nessas condições. Por falta de formação profissional adequada, orientação, escolas na área rural, tudo, nós recebemos migrantes sem nenhum preparo para viver nas cidades grandes e acabam se amontoando em favelas, onde água, esgoto e lixo é até uma piada falar sobre isso lá, né? E o problema maior é a má qualidade, a falta de respeito ao ser humano. As nossas autoridades ainda têm uma visão elitista do cargo que ocupam, e é interessante até ver, né? A primeira coisa que um vereador faz é querer motorista, carro, fotógrafo, jornalista junto, e faz de conta que às vezes está trabalhando. Ou trabalha até, mas não vive mais o problema do povo. Daí para frente ele passa a fazer parte de uma classe social diferente. Por isso, felizmente, temos hoje a oportunidade da internet, que inclusive poderia ser usada para dispensar essas faustosas câmaras municipais, que nós poderíamos ter democracia direta dentro de um sistema de participação popular. Não há necessidade de vereadores. E o que o prefeito, a primeira coisa que faz é cooptar e formar uma base de apoio, loteando cargos. Se o prefeito não tiver necessidade de lotear cargos, ele poderá administrar a cidade de forma mais objetiva, mais técnica. Nós temos Tribunal de Contas, temos Ministério Público, temos órgãos de classe, CREA, Instituto de Engenharia, sei lá, um montão de coisas, sindicatos, para que
gastar tanto dinheiro com Câmara de Vereadores. Nós podemos ter centenas de pessoas eleitas para via internet, em casa, sem nenhum custo para a cidade, municiarem o prefeito com informações que ele precisa, o prefeito, seus secretários, como vimos agora, né? Consulta popular para o orçamento do ano que vem. Então, bem, e o que isso tem a ver com saneamento básico, né? O saneamento básico, até diante do seminário que nós promovemos no Instituto de Engenharia, ele nos mostrou com muita clareza que o que deveria ser feito, que gerou um quadro muito interessante na época, em 2010, né, se não me engano, ou 2008, qual era a situação da região metropolitana de Curitiba. Agora, o que nós aprendemos? Eu participei até de uma comissão no Ministério Público do Estado do Paraná, né, promovida pelo Sinclair, né, o Dr. Sinclair, e uma das coisas que me incomodou era ver que cada um falava como se tivesse a solução melhor do mundo. Não interessa muito o que o cara vai fazer, o que interessa são os efluentes, é o resultado final, tanto do ponto de vista de degradação ambiental, né, porque a área de coleta de lixo, por exemplo, esgoto, é uma área ruim, mas o resultado, né, o que sai disso aí depois do tratamento? Então, a primeira coisa que a prefeitura, que é o poder concedente, deveria definir com clareza é o efluente. Começar lá pela ponta final, né? E a soma de produtos, gases, etc., que o sistema proposto vai produzir. É que nem a água tratada. Como é que fica? Qual é a qualidade da água tratada em diversos pontos da cidade? Eu vi isso numa apresentação em Paris, onde a empresa de água lá, ela informava de cada região parisiense qual era a qualidade da água e de onde ela vinha a água. Aqui não, o pessoal afirma categoricamente que a água é boa, o que é uma mentira. E, paralelamente, a cidade tem que ver seus bueiros, seus canos, tudo, porque até quando isso tudo é mal feito, há erosão, há rompimento de canos, há um estrago na cidade muito grande. Curitiba precisa de uma auditoria técnica feroz, não cooptada politicamente, a melhor do mundo, se possível, e com profundidade. É um dinheiro que vai dar retorno. E a partir daí, um plano coordenado entre as diversas concessionárias, inclusive de energia, de transporte, tudo, para termos um planejamento de Curitiba padrão século XXI. Curitiba merece isso. Nós precisamos disso. Basta andar aí pela cidade e a gente vê que muita coisa foi feita de forma errada, mal mantida, não tem fiscalização. Coisas que até são de responsabilidade de proprietários de imóveis que valorizaram tremendamente nesses últimos anos, mas não dão retorno muitas vezes para a cidade de forma adequada. Mas nós precisamos de seminários, de eventos técnicos
que sejam completos. Vamos gastar uma semana falando de água, esgoto e lixo. De manhã, de tarde à noite. A noite é forma política, onde a gente, das comissões, apresentação de relatórios, etc. Porque muita gente não pode participar de seminários durante o dia. Mas os profissionais da área, certamente, vão ter interesse mesmo, principalmente empreendedores, tudo, de ouvir, discutir, debater soluções, tecnologias e problemas. Então, um seminário de água, esgoto e lixo, num lugar de acessibilidade fácil, será tudo que um bom ponto de partida, como nós tivemos nessa época. Só não foi melhor porque, lamentavelmente, principalmente Sanepar e outras ficaram gastando um tempo colossal dentro de uma diretriz de simplesmente baixar tarifa a qualquer custo e na briga, na eterna polêmica entre se é empresa pública ou privada. Para nós tanto faz se a empresa é pública ou privada, o que importa é o resultado. A tarifa, lógico, é importante, mas é que nem em medicina, a gente muitas vezes gasta mais procurando um médico melhor, um advogado melhor. Por quê? Porque a gente quer qualidade. Então não é só uma questão de dinheiro que vale. Nós temos que ter qualidade, confiabilidade, um sistema de água, esgoto e lixo decente e coerente com os desafios de qualquer cidade, em qualquer lugar, né? E no nosso caso aqui, coerente com o que será Curitiba.